Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma aula prática, trazendo princípios de libertação. E nesta aula eu quero falar sobre o tema desse livro, de onde você veio. É claro que toda pergunta na Bíblia, ela tem um objetivo e tem um porquê. Deus jamais fez uma pergunta sem que houvesse um propósito específico. Quando Deus perguntou a Adão onde ele estava, Deus sabia exatamente onde Adão estava, né? Já havia cometido o pecado, a desobediência, e Adão e Eva estavam escondidos. E junto com Adão e Eva estava também a serpente. E a pergunta de Deus ali era exatamente para que houvesse uma confissão. E claro, nós conhecemos a história que está escrito em Gênesis capítulo 3, em que Adão se apresenta diante do Senhor, confessando o seu pecado, confessando a sua falha. É claro que ele não sabia ainda, né, sobre a mensagem de arrependimento, porém, ele se apresenta diante do Senhor, confessando que havia cometido o pecado. E diante dessa confissão de Adão, gerou exatamente a nossa redenção. A primeira palavra profética acerca de Jesus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que Deus fala que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E essa palavra se cumpriu com a vinda de Jesus. Então você veja que a pergunta de Deus não era porque ele não sabia a resposta. Não era porque Deus não sabia o que tinha acontecido. Assim como observamos também em Gênesis capítulo 4, em que Deus pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim, ele se rebela diante do Senhor, dizendo: por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E nós sabemos que a rebeldia de Caim gerou ainda mais maldição na vida dele. Então isso é uma realidade quando se trata de libertação. Quando as pessoas confessam, quando as pessoas assumem os seus pecados, por mais horríveis que sejam, isso vai gerar a redenção, vai gerar a possibilidade de uma libertação que seja completa. Mas quando a pessoa toma o caminho contrário, de se esconder, de se rebelar ainda mais, de realmente blasfemar diante do Senhor, isso gera ainda mais maldição, porque são leis espirituais, e contra leis espirituais não tem como uma pessoa tentar enganar ao Senhor ou enganar ao mundo espiritual. Por isso que diante da palavra de Deus ministrada, nós precisamos de um arrependimento sincero, genuíno. Quanto maior for o nosso arrependimento, maior será a nossa libertação. Quanto mais uma pessoa se arrepender pelos seus pecados, ainda mais será a sua libertação. O arrependimento, a renúncia dos envolvimentos, dos pactos, mesmo aqueles pactos que foram feitos por ignorância, é importante para que venha uma libertação que seja completa. Então, quando Deus faz uma pergunta, ou quando Jesus faz uma pergunta na Bíblia, não é porque ele não saiba. No livro de Jó, capítulo 1, Deus pergunta também a Satanás, não é? De onde você veio? E Satanás responde diante do Eterno: estava rodeando a terra, estava a terra, ver os homens. E Deus então diz: você viu Jó? Então a gente sabe que essas perguntas de Deus, daquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, que é onipresente, que está em toda parte ao mesmo tempo, e onipotente, que tem todo o poder, essas perguntas têm um propósito. Ou é para desmascarar o inimigo, ou é para levar uma pessoa ao arrependimento, ou é para
gerar em nós, seres humanos, uma afirmação que vai gerar o milagre na nossa vida. No Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos alguns textos da palavra de Deus em que pessoas doentes, pessoas que estavam precisando realmente de um grande milagre, se aproximavam de Jesus, como aquele cego Bartimeu. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E dá a impressão até que Jesus não estava vendo a grande necessidade daquele homem cego, mendigo, que estava ali à beira do caminho. Mas na realidade, o que Jesus queria gerar no cego era uma afirmação, uma resposta que desse direito ao milagre, de receber o milagre. Então o cego diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. E Jesus diz: seja feito segundo a tua fé. Então você veja que quando nós respondemos de forma correta, o milagre é gerado na nossa vida. Então, quando nós estamos ministrando libertação, estamos entrando em ministrações de libertação, é muito importante que as pessoas também respondam, que elas façam declarações, que elas façam afirmações. Por isso que quando nós fazemos os seminários de libertação, nós procuramos sempre levar as pessoas a repetir as nossas orações, porque sabemos que algumas pessoas não conseguem orar como se deve orar, não conseguem pedir perdão como se deve pedir perdão, ou não sabe renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Então essas orações repetidas, que a Bíblia também chama de orações em concordância, elas possibilitam a liberação de milagres e de um poder de Deus que venha quebrar as algemas espirituais. Nesse livro De Onde Você Veio, eu falo sobre vários confrontos com principados e a maneira como Deus nos levou a entender quais foram os caminhos que os espíritos malignos percorreram. Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Às vezes uma maldição na vida financeira ou até na vida sexual, às vezes a origem dessa maldição está exatamente nos seus antepassados, hereditário. Ou pode ser que a maldição tenha origem em alguma invocação, como nós falamos nesse livro sobre uma jovem que invocou um espírito maligno através de um jogo satânico que se chama Tábua de Ouija, em que Belzebu realmente entrou na vida dela. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, esse entendimento, né, do mundo espiritual, que os espíritos malignos eles podem vir por diferentes caminhos, mas maior é aquele que está em nós. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e o nome de Jesus é acima de todo nome. Eu declaro que você vai também vencer, e através da sua vida muitas pessoas serão completamente libertas em nome de Jesus. Recomendo então que você entenda esse princípio de muitas vezes saber quais são os caminhos, de onde você veio, para que possa quebrar esses níveis de maldições. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.